O SBT Brasil de hoje começa com a decisão sobre a manutenção da detenção do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele foi preso ao voltar dos Estados Unidos. A repórter Suane Guerreiro tem os detalhes ao vivo de Brasília. Oi, Suane, boa noite para você. O que acontece a partir de agora? Anderson Torres deve permanecer no 4º Batalhão da Polícia Militar aí do DF? Oi, Márcia, boa noite a você, a quem nos acompanha. É isso mesmo, Anderson Torres deve passar a noite aqui no prédio do batalhão. Durante a tarde, a movimentação foi intensa, da entrada e saída de carros. Vários colegas da imprensa também fazem plantão aqui em frente. Com o termo da audiência de custódia, que foi encerrada por volta de 3h30 da tarde, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes é quem vai definir por quanto tempo Torres deve permanecer preso. As investigações seguem sob sigilo e, por ser um delegado da Polícia Federal, ele tem direito à cela especial. De acordo com especialistas em direito penal, o ex-ministro da Justiça pode responder pelos crimes de omissão, associação criminosa e danos contra o patrimônio da União. Vamos ver então como foi a chegada de Torres a Brasília. Anderson Torres desembarcou em Brasília no início da manhã. Logo na chegada, ele foi detido e levado ao hangar da Polícia Federal em um ônibus da Infraero. Uma operação elaborada foi montada para despistar a imprensa e evitar a exposição do ex-secretário de Segurança. Torres foi conduzido a um batalhão da Polícia Militar. O ex-ministro da Justiça passou por audiência de custódia no mesmo batalhão. O procedimento durou cerca de 3 horas e foi conduzido pelo desembargador Ayrton Vieira, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a prisão após as invasões às sedes dos 3 poderes em Brasília. A decisão foi confirmada pelo plenário do STF. Um dos advogados de defesa chegou ao batalhão carregando uma sacola com objetos que seriam para o ex-ministro e deixou o local ao final do interrogatório sem falar com a imprensa. Anderson Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando os prédios foram invadidos e depredados por bolsonaristas contrários ao resultado das urnas. A suspeita é de que Torres teria facilitado a ação de vândalos no domingo. Ele nega as acusações. A situação de Torres foi agravada depois que a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão na casa dele e encontrou o que seria um rascunho de um decreto para instalar estado de defesa e mudar o resultado das eleições. Para o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, Anderson Torres tinha informações sobre as tentativas de golpe, mas se omitiu diante delas. Ele prevarica na medida em que ele não toma medidas para determinar a apuração de preparação de um golpe de Estado. Não é? É isto que fica claro que ele aderiu, né, de certa forma, ao não denunciar e não tomar medidas e não tornar público que haveria essa intenção de fraudar o resultado eleitoral. Na noite desta sexta, Alexandre de Moraes atendeu a outro pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja investigado por incitação a crimes contra o Estado, com os atos do último domingo. O documento prevê prazo de 5 dias para a PGR indicar especialistas para acompanhar as investigações e informa que o pedido para interrogar o ex-presidente será decidido depois, já que Bolsonaro está fora do país. Em nota, o advogado de Jair Bolsonaro, Frederic Wassef, afirmou que o ex-presidente sempre falou publicamente ser contra tais condutas ilícitas e jamais teve qualquer relação ou participação nestes movimentos sociais espontâneos realizados pela população. Neste sábado, foram realizadas mais 442 audiências de custódia com presos que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército.
A previsão era que os procedimentos terminassem neste domingo, mas devem se estender até o início da semana que vem. Segundo a vice-presidente da OAB do Distrito Federal, que vem acompanhando a situação dos 1.418 presos, esse atraso acontece porque vários estão sem advogados para representação. Eventualmente, chega-se na audiência, aquele que está preso, aquela que está presa fala, olha, meu advogado não está aqui nessa sala. Então, a gente tem percebido uma cooperação dos magistrados em, eventualmente, destacar, vai prosseguir em outras audiências, enquanto se tenta localizar o advogado daquele preso. A vice-presidente acredita que várias das pessoas sob custódia devem ser liberadas, mas a decisão final cabe à equipe do ministro Alexandre de Moraes. Que a gente já percebeu, né, quase que um feeling, de saber, de imaginar que aquelas pessoas ali no QG seriam liberadas, porque elas não têm ali um envolvimento, ou enfim, aqueles requisitos até da prisão dela não justificariam essas pessoas estarem presas. Ainda não há previsão de quando serão liberados os alvarás de soltura dos acampados que foram encaminhados a presídios do DF. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, novos mandados de prisão devem ser cumpridos na próxima semana. Não há um limite quantitativo. O que nós podemos afirmar é que nós ainda temos, infelizmente, centenas de pessoas que indiretamente participaram desses atos. E todos serão investigados, todos serão apresentados pela Polícia Federal ao Poder Judiciário. Nós vamos prosseguir nas investigações para que a democracia seja adequadamente protegida.